Olá, hoje é dia 31 de março, é um dia triste, um dia que a gente só lembra de coisas horríveis e terríveis que aconteceram na história brasileira, que foi o golpe de 1964. Dia 31 de março de 1964, nós tivemos um golpe militar terrível. Por isso, não há nenhum motivo para comemoração e nem para relembrar como se fosse um momento interessante que nós tivemos aqui na história brasileira. Eu quero aqui nesse vídeo conversar com vocês um pouco, de uma forma resumida, mas é claro que o vídeo não vai ser curto, já vou adiantar, porque tem muita coisa. E não dá assim, poucos minutos a gente falar o que tem de falar do que foi esse período da ditadura militar no Brasil. Mas o momento em que acontece o golpe militar de 64 já tem alguns antecedentes, algumas coisas que já vinham acontecendo antes. E o governo que estava no poder era o João Goulart, né, que se encontrava no poder até 1964, até 31 de março, quando ele foi derrubado. E o período do governo João Goulart, então, movimentos populares estavam assim muito crescentes no Brasil. E o João Goulart, o seu projeto político, ele começou a implementar, né, assim como um projeto político popular, um projeto político de atendimento à população mais pobre, né, do Brasil. Ele tinha assim no seu projeto as chamadas reformas de base. E o que chamou muita atenção e que fez com que a elite brasileira já começasse a organizar, né, um golpe, foi exatamente por causa do projeto político implementado pelo João Goulart. E dentro das suas reformas de base, eu não vou mencionar todos, porque senão o vídeo vai ficar só nisso. Mas assim, nós temos a reforma agrária. E ele, durante todo o momento assim do seu governo, apesar de altos e baixos que aconteciam em alguns momentos, mas ele veio assim batendo na tecla de que a reforma agrária deveria acontecer. E ele começou então a articular, né, para que essa reforma agrária pudesse, né, acontecer aqui no Brasil. Então eu diria assim que uma das coisas assim que deixou a elite assim muito alvoroça, né, indignada, tinha a ver com isso, por exemplo. Uma reforma agrária iria, claro, mexer com a parte agrária no Brasil, né, com os grandes latifúndios, que a gente já sabe como que é aqui no Brasil. Uma outra coisa também está no campo da educação. Nós temos o Paulo Freire, né? O Paulo Freire, que foi convidado, inclusive, pelo João Goulart para poder fazer assim uma reforma educacional no Brasil. E o Paulo Freire, ele já vinha desenvolvendo um trabalho de base muito interessante, né? Um trabalho de educação popular, um trabalho, assim, um certo movimento educacional aonde as pessoas analfabetas, as pessoas mais pobres, passavam então a ter acesso ao conhecimento e à educação. E também a questão da conscientização estava muito forte, conscientização política, intelectual e assim por diante. Isso daí foi para a elite terrível, inaceitável, essas coisas que começaram então a tomar corpo. E aí, alguns movimentos sociais, é claro, começou também a se fortalecer, né, durante o período do João Goulart. A gente não pode deixar também de mencionar o papel dos Estados Unidos, que os Estados Unidos já tem já um tempinho, né? E durante o governo João Goulart, os Estados Unidos já estava mexendo os seus pauzinhos, porque o interesse dos Estados Unidos era exatamente derrubar governos populares e governos que eles consideravam
comunistas, né? Ou governos que de repente se alinhava com a Rússia, ou que tinha qualquer semelhança, qualquer coisa assim, com o comunismo. Então eles consideravam que isso eram assim, tipo, movimentos subversivos e que tinham que ser combatidos. E no governo João Goulart parece que alguma coisa veio se mostrando nesse sentido. Esse ponto se assemelha com muita coisa que vem acontecendo no Brasil nesse momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil com o governo Bolsonaro. De pessoas que se mobilizam, que vão para as ruas para poder pedir a volta dos militares, para pedir o AI-5 e assim por diante. Para vocês terem uma ideia, já naquele período assim, em que antecedeu inclusive a tomada o golpe militar, nós tivemos a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Essa Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi uma passeata que reuniu em torno de 500 mil pessoas em São Paulo. E eram todas pessoas que eram contra, por exemplo, o comunismo e que reivindicava a intervenção dos militares. E aí tem um detalhe. Por exemplo, é um movimento como esse, que não foi só isso, mas teve o investimento, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, financiou, né, a partir de dois institutos, que é o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES, e também o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, para que esses dois institutos pudessem, assim, né, dar fortalecimento a esses movimentos conservadores para que acontecesse então o golpe. E aí aconteceu o golpe em 31 de março. Então, só para a gente poder entender que houve toda uma movimentação para que chegasse até então o acontecimento do golpe militar. Castelo Branco foi então o que assumiu, né, em 64 com o golpe militar. E assim foi se fortalecendo então, né, o poder militar, a ponto de, inclusive, fechar o Congresso, né, a ponto de o Congresso, também o STF, Supremo Tribunal Federal, as instituições como um todo ser subordinado, por exemplo, a esse poder ditatorial, a esse poder único que era do presidente militar. Então todos estavam submetidos ao poder autoritário do governo militar. Por isso que esse período também é considerado assim como o período do autoritarismo, né? Onde o autoritarismo ele foi muito forte durante esse regime. E a gente vai percebendo assim que o que está por trás da intenção do Bolsonaro é exatamente isso, né? É exatamente isso. Se ele pudesse, ele faria a mesma coisa de tudo que aconteceu lá em 64, né? Esse período então, né, que eu quero colocar aqui duas fases para vocês importantes, que é a de 64 até 68 e depois de 68 para frente. Apesar de que alguns consideram três fases, mas não quero tratar tudo aqui sobre a ditadura militar. O governo militar, então, nós já estamos aqui com o general Costa e Silva, de 1968, em que ele instalou, então, o chamado AI-5, o Ato Institucional número 5. O Ato Institucional número 5 foi um dos mais terríveis que nós já tivemos aqui no Brasil. Então, esse ato institucional, ele acabou se institucionalizando pelo Estado a tortura, a repressão, a perseguição, todo tipo de coisas terríveis que você possa imaginar foi então institucionalizado pelo AI-5. Isso é o grande, assim, o cenário mais terrível, né, que provém desse ato institucional. A partir dali, então, a situação tornou-se assim
um dos períodos, dos momentos assim mais terríveis do país, porque foram assim os momentos em que a tortura estava praticamente assim liberada. Então começou assim, a partir do AI-5, perseguições, prisões, sequestros de líderes, assim o que eles, primeiramente eles mais tinham como ponto assim de para poder mais reprimir mesmo, né? A ponto assim de como se fosse uma espécie de um extermínio mesmo, né? Dessas pessoas, das pessoas que eram de esquerda e de pessoas que tinham algum tipo de liderança, por exemplo, de esquerda. Segundo a Comissão da Verdade, no Brasil, assim que foi catalogado, que foi apenas catalogado pela Comissão da Verdade, dá em torno de, chega a quase 500 o número de desaparecidos e também de pessoas mortas, contabilizadas como desaparecidas e mortas, de líderes políticos, né? Ou que fazia parte algum tipo de liderança sindical e assim por diante. Dentre esses também nós não podemos esquecer que tinha muitos estudantes também, né? Mas lideranças assim, ou políticos também, ligados, por exemplo, o Partido Comunista, né? O Partido Comunista Brasileiro foi um dos que teve assim um bom número, né? Um grande número de, de torturas, né? De pessoas, de líderes, de políticos que foram torturados, mortos e também desaparecidos. Uma outra coisa que eu queria aqui trazer para vocês e que aí eu encerro, tá? É a respeito sobre os tipos de torturas que aconteceram, né, aqui no Brasil. Os tipos de torturas, tá? Tinha o pau de arara, né? Pau de arara. Talvez algumas pessoas que não conheçam o que é o pau de arara, só buscar na internet esses nomes que eu vou até citar aqui, que são em torno de 10 tipos de torturas. Isso é o mais conhecido, né? Porque tinha outras, né? O pau de arara era o mais terrível, porque o sujeito tinha uma espécie de uma barra de ferro assim, aonde ele era colocado assim com o seu joelho, né, naquela barra de ferro, com a perna assim, e o seu braço era amarrado assim, né? E ele ficava de pendurado assim, né? Ele ficava de pendurado ali e ali ele recebia todo tipo de tortura, né? Apanhava, levava choque elétrico, tudo que você imaginar. Essa era uma das torturas terríveis. Sem dizer que nas torturas que aconteciam, geralmente para a pessoa não gritar muito, eles arrumavam um jeito de colocar alguma coisa na boca da pessoa para que a pessoa não pudesse gritar. O choque elétrico, que já é bastante conhecido, né? Havia muito mesmo choque elétrico em quase todas as torturas. A chamada pimentinha, que a pimentinha era uma dos piores choque elétrico que existia, que dizem que ultrapassava não sei quantos mil volts, por exemplo, esse tipo de choque elétrico. Era tão terrível que muitos não aguentavam e morriam, né? O afogamento, esse afogamento, né, às vezes numa bacia de água, onde, né, alguma coisa que havia água e mergulhava a pessoa lá dentro e deixava a pessoa muito tempo ali, né, a pessoa não conseguia respirar, muitos também acabavam morrendo. A cadeira do dragão, que é terrível, tal da cadeira do dragão, onde a pessoa era amarrada ali na cadeira, levava choque de todo jeito que você imaginar, ainda era colocado um tipo de uma bacia, né, um tipo de uma bacia elétrica na cabeça para poder levar choque elétrico na cabeça também. A palmatória, que era uma espécie de uma concha de pau, né, grossa, aonde a pessoa levava, né, pauladas ali com aquela. Não vamos confundir que a palmatória é essas palmatórias
palmatória, né, que acontecia no período de estudos, né, antigo, que também existia palmatória também durante o período militar, né, que muitos acham que deve voltar isso daí no meio estudantil. Produtos químicos, isso aqui era a coisa mais terrível. Tem pessoas até hoje que são deformadas, que sofreram por essa tortura com coisas químicas que eram jogadas na pessoa. E a pessoa ali sofria todo tipo de coisas inimagináveis. Agressões físicas e tortura psicológica. Por isso, meus amigos, minhas amigas, aqui, assim, muito rapidamente, apesar da demora do tempo desse vídeo, vocês puderam então conhecer um pouquinho do que foi esse período todo, desse período da ditadura militar aqui no Brasil. E pelo que vocês possam perceber, não tem nada bonito nessa coisa. Essa foi assim uma marca na história, uma marca terrível, uma marca de uma mancha de sangue, né, de muitos brasileiros. E olha que o que vocês possam perceber e entender nesse contexto todo, que a gente precisa entender assim, esses brasileiros, quem eram? Eles estavam em luta por que causa, né? Eles eram bandidos? Eram assaltantes? Eles eram pessoas que maltratavam, que prejudicavam qualquer coisa na sociedade? Não. A maioria eram pessoas que estavam em luta pelo bem, em luta pela liberdade. E quando eu estou falando que em liberdade, não é a liberdade dos ricos, dos possuídos. É a liberdade dos despossuídos. A liberdade das pessoas mais pobres. E também para que as pessoas mais pobres pudessem ter condições mínimas de vida. E assim a relação que vocês podem fazer são muitas. Por que hoje nós podemos também entender que há tanta perseguição, por exemplo, a governos de esquerda? A governos que querem o bem do país. Por que há tanta perseguição, inclusive, a pessoas que lutam? A pessoas que estão lutando por dignidade. Estão lutando para que não apenas uma classe privilegiada no país possa ter direitos, ter condições de vida, mas sim a população como um todo possa ter condições de vida. Essa é a luta dessas pessoas. Eu me considero que eu me incluo nesse grupo de pessoas que lutam. E eu vou continuar lutando até o fim. Até o momento em que nós conseguirmos acabar com essa repressão, essa ditadura, porque eu considero que o Brasil também vive um momento ditatorial com o governo Bolsonaro. Até o momento que nós vamos conseguir derrubar tudo isso. Nós jamais podemos perder a esperança na luta. Jamais. Um dia nós vamos conseguir. Fé em Deus. Fé no Cristo Libertador. Grande abraço para todos e todas.